Quem é que está falando? Qual delas? Não, tem outras também. E outros. Você também é minha amiga. Ah, é a Cacau. Cacau, tem um monte de criança aqui querendo te ver. Por quê? Você caiu? Não, mas não precisa ter vergonha porque caiu. Ah, é? Tá bom. Que cara triste é essa, Cacau? Por quê? O que você fez? O que foi? É? Tá bom, vou ajudar você. Vamos lá, força para te ajudar aqui. Isso, as perninhas. Devagar. Pronto, Cacau. Deixa eu ver aqui o braço aqui. Vamos o braço, pronto. A perna está certa. Isso, está tudo certo. Pronto, Cacau. Você quer cumprimentar as crianças? Os papais, as mamães? Tá bom. Tá um espírito de tristeza. Bom dia, Cacau. Opa. Mas por quê? O que aconteceu? Certo. É por isso que você está triste. Então você não resistiu e comeu um chocolate que era para sua amiguinha. Não, mas depois você seca isso aí com calma. Ela vai ficar feliz sim. Sim. Mas Cacau, todo mundo erra. É. Não, todo mundo aqui já errou. Sim, eu também. Criança, quer ver? Ó, quer ver? Criançada, quem aqui já errou? Levanta a mão. Todo mundo errou, eu sei. Não é só você não. Todo mundo... Mas também, muitas coisas boas, as crianças aqui, você, eu e todos aqui presentes já fizeram. Cacau. Então não vou ficar muito triste, não. Não fica não. Sabe uma coisa, Cacau? Sabe uma coisa, Cacau? Que nós temos que aprender cada vez mais? É que Deus é muito generoso no seu amor. Ele não fica tanto preocupado com nossos erros. Deus, ele não fica assim, vasculhando. Errou. Não. Deus, ele fica esperando o nosso arrependimento e a nossa volta a Ele. Então, eu estou arrependida, né?
o mal que você praticou. Olha, criança, vocês também podem fazer isso, tá bom? Então a gente repara o mal que fez, né? E assim a gente vai ficando em paz. É verdade, padre. Padre, será que as crianças também já comeram chocolate de outras crianças? Bom, eu já não sei. Às vezes é o olhar do assim. Às vezes, talvez não possa ter comido, mas pode ter desejado, né? É verdade, né, padre? Às vezes a gente deseja, né? A gente ganha um chocolate, um bombonzinho, né? Aí a gente quer também do outro, né? É verdade, a gente quer comer o da gente do outro. Padre, sabe o que aconteceu outro dia? Sabe como é o primo doutor? Então eu fui em São Paulo, lá na casa dele, né? Ah, é? Aí ele falou assim que a mamãe dele fez um bolo de chocolate com recheio, uma delícia, sabe, pai? Aí ele falou assim, que a mamãe dele falou assim, é pra visita, a visita era eu, a minha mamãe e a papai. Aí ele falou assim, que ele ficava olhando o bolo na geladeira, olhava pra mamãe dele, olhava no bolo, olhava na mamãe, mas ele não comeu, ele esperou a gente. Ah, então. Ele fez bonitinho, né, padre? Ele só não obedeceu. Sim, É verdade. O doutor tá ficando bonzinho, né, padre? sim. É porque ele resistiu à tentação de comer escondido e não comeu, né? Eu não resisti, né, padre? Isso. Mas eu não vou fazer mais isso, tá bom? Prometo. Tá certo, Cacau. Padre, eu tenho uma coisa pro senhor ler lá. O que foi? O senhor falou aqui que o Espírito Santo levou Jesus, tadinho, para encontrar com o Carpintinho, né? Mas o Espírito Santo não é bom? O Espírito Santo é bom. Então, por que ele levou Jesus para encontrar com o Carpintinho? Ah, é assim, ó. O povo de Deus lá antigamente andou, Cacau, pelo deserto. A sombra do Altíssimo, que é uma das figuras do Espírito Santo, acompanhava o povo de Deus. Assim, o povo fez a travessia no deserto pela presença e na presença de Deus. Jesus é o Filho de Deus e ele tem a plenitude do Espírito. E ele também faz essa experiência que o povo fez, de passar pelo deserto e enfrentar as dificuldades do deserto. Ir ao deserto são dois encontros que enfrentamos. Um é a presença de Deus. Mas também no deserto nós temos outra presença não tão agradável, que é a de Satanás, do diabo, demônio, nome que queira dar. E essa presença significa justamente a tentação, ele vem tentar. Então, qual que é o deserto, Cacau, que muitas vezes as pessoas passam e não entendem? Sabe qual que é? É mais ou menos o que você passou. O deserto que nós passamos às vezes, e aí vem a vozinha da tentação, é quando a gente erra ou quando a gente está fragilizado. Quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por algum, como dizem alguns, perrengues da vida, o que acontece? Aí se apresenta aquela vozinha dizendo, tá vendo? Deus não te ama. Tá vendo? Você fica rezando tanto para Ele, mas Ele não te escuta. Então vem essa tentação. Nós enfrentamos os desertos da vida, mas no Espírito de Deus, Jesus está ensinando a viver a palavra. E foi assim que ele venceu as tentações. Então, o Espírito de Deus, Jesus, ele passa pelo deserto, ele é tentado, mas não cai na tentação. Por que ele não cai na tentação? Porque ele viveu ali, combateu Satanás com a palavra de Deus. Então, Jesus está ensinando para nós que, mesmo nos desertos da nossa vida, ó aqui crianças, ó, mesmo no deserto da nossa vida, que as dificuldades, seja elas quais forem, às vezes é uma enfermidade, às vezes é alguém que a gente ama e está doente, e a gente fica triste, igual a Cacau estava triste, mas mesmo com a tristeza, nós somos chamados a rezar, permanecer na oração. Então aí nós vamos
ficando forte. E quando a gente passa essa dificuldade, nós vemos que nós saímos mais forte porque permanecemos em Deus. Então é esse ensinamento que Jesus está dizendo para nós. Em qualquer circunstância, não caiamos em tentação, mas permaneçamos na oração. Agora eu entendi, Pai. Então o Espírito Santo continua sendo bom sempre. Ele sempre é bom. Ele é meu amigo, você sabia? É, de todos nós. Quando eu estou muito triste, sabe, Pai? Quando eu tenho uma dificuldade assim, na escola, eu peço para ele me ajudar, ele me ajuda. Você sabe, Cacau, que um dos nomes que nós atribuímos ao Espírito Santo é o Espírito Consolador. Ele nos consola. O Espírito Santo é um Espírito também consolador, porque ele sabe que às vezes a gente vai passar por dificuldades e ele vem em nosso auxílio nos consolar, nos dar essa força, porque sozinho nós não conseguimos, mas com ele, assim como Jesus junto ao Espírito Santo venceu o mal, então é com o Espírito Santo de Deus que nós vamos vencendo os males da nossa vida. Entendi. E pensada, quando vocês tiverem dificuldade, vocês também pedem o Espírito Santo ajudar vocês, tá bom? Isso, que o Espírito Santo é aquele que mora no nosso coração e que vai ajudando a gente a fazer o caminho na vida. Padre, é verdade que Jesus ficou mais de um mês sem comer nada? Então, esse período dos 40 dias é um tempo simbólico. Significa que durante 40 dias e 40 noites é um tempo suficiente que Deus enfrentou as suas limitações. Não que Deus tenha limitação, mas Ele experimentou na sua vida as limitações humanas. Ou seja, Ele quis experimentar isso. Então Ele passou pela fome para sentir na sua própria vida o que é ter fome, o que é ter necessidade, mas para ensinar que o alimento salutar para a nossa vida, mais do que o pão físico, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é fundamental na nossa vida, mas também não ignoramos, porque depois de passados os 40 dias ali o tempo, depois Jesus também comeu. Então, para dizer que não é só o pão material, mas também a palavra de Deus. E não é somente a palavra de Deus, mas também o pão material. Então, essas duas condições fazem com que a vida humana tenha sua dignidade. Primeiro, a palavra de Deus e o alimento para o corpo. Entende? Então, essas duas dimensões de alimento são fundamentais para a vida humana. O pão da palavra e o pão material, que é o pão nosso de cada dia. Ah, que legal, né? Depois que Jesus obedeceu ao Pai do céu, ele ganhou um monte de canequinha que o anjinho veio trazer para ele, né? Isso, justamente. Então todos nós, Cacau, precisamos nesta quaresma. Olha aqui, crianças, agora, ó. Vamos aqui, crianças, agora, ó. Olha para Cacau aqui, olha para Cacau. Isso. Agora todos nós na quaresma precisamos ouvir sempre, todo dia, algum trecho da palavra de Deus. Então um exercício que o papai, a mamãe, quem cuida de vocês podem fazer em casa é, antes de dormir, de repente ler uma frase bíblica, né? Ou juntos, antes de fazer alguma coisa, juntos como família, rezarem com um trechinho da palavra de Deus, em família. E assim, a família vai se alimentando desta palavra, né? Tem uma... Oi. Sabe, todo dia à noite, eu rezo um terço. Ah, é? Às vezes eu dou uma dormidinha, mas eu rezo todo dia. Tá parecendo eu. Você também dorme? Às vezes eu durmo até online. Nossa senhora, então você só eu não. Às vezes dá sono, né? Me dá um soninho escuro. Aí eu durmo. Mas eu não deveria rezar, mesmo com sono, eu rezo, tá? Isso, é importante rezar. Então, hoje, crianças e comunidade, papai e mamãe, isso. Hoje Jesus está ensinando a nós
que nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo e nos alimentar da sua palavra, não sermos seduzidos pelas coisas do mundo, pelas riquezas do mundo, pela glória do mundo, pelo poder do mundo, mas viver, nos alimentar da palavra de Deus, adorar somente a Deus, e assim nós vamos trilhando o caminho igual Jesus fez. Tá bom, Cacau? Tá bom, padre. Então você leva. Agora está com o coração mais feliz? Agora eu estou mais feliz. Isso, assim que o Espírito Santo quer o nosso coração feliz, tá bom? O Espírito Santo mora no meu coração, então eu não posso ficar triste. Isso, não podemos ficar triste, não podemos fazer nada de ruim para o amiguinho, né? Isso, isso. O Espírito Santo mora no coraçãozinho de vocês também? Sim. Então a gente tem que ser feliz todo dia, né? Então tá bom. Tchau, padre! Tchau, Cacau. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá bom, até daqui a pouco, Cacau. Tchau, tchau. Senhor, abençoa esses pães que as crianças irão receber, para que, alimentando o corpo, possam também se